Também, daí que eu me dei conta que que mudou o layout. Mas ficou muito mais legal, muito mais legal. Eu tô adorando. E aí, meninada, como foi a semana? Tá. Hum, né? Nada diferente. Ai, meu Deus. Ir para a escola, para o trabalho. É, pois é. Ah, mas é legal, né? É vida de adulto, gente. Vida de adulto é assim. Saudade de ser criança, né? Dá saudade, né? A gente só ia brincar e deu, né? Ia para a escola e brincar. Deu. Tava feito o dia. É, mas são coisas diferentes, mas são legais também. Ai, ai. E a semana tá terminando. Gente, aqui caiu o mundo hoje. Choveu muito aí? Sério? Eu faço consultoria numa empresa em Vila Flores, que é uma cidadezinha aqui perto. E, gente, eu saí de lá, era 5 horas da tarde. Tava, primeiro que tava escurecido totalmente, já era noite. E, e caindo o mundo, assim, chuva, 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 chuva. Nossa, vinha a 60 na estrada, né? Porque não tinha como andar mais que isso. Não tinha como andar, era muita, 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 muita chuva. Muita chuva. Oi, tudo bem? Mas estamos aí, só 3 minutinhos. Ainda estamos esperando, porque só tem 5 pessoas até agora. Cinco? É, 5 pessoas. Isso, chama o Juan. Mas, meu Deus, caiu o mundo mesmo aqui. Muita chuva, muita chuva. Bom, agora dizem que vai esfriar, né? Vai ficar frio. Olha, muito bem. Eu adorei esse layout novo do Meet. Ficou muito mais legal. É, bem mais legal. Eu gostei mais também. Hã? Não? Não, mas tá diferente o layout aqui. Até as formas de apresentar aqui estão diferentes, né? Então, mudou. Mudou o layout, ficou mais legal. Ficou bem mais legal. Gostei mais. Ai, ai. Mas vamos lá. Então, o fim de semana vai ser. Deixa eu ver se vai ser de chuva. Vai ter chuva ou não? É amanhã, sim. Mas domingo não, mas um frio domingo, segunda e outra. Semana que vem vai ser friozão. Eu não reclamo porque eu gosto. Acho bom o frio. Acho bem legal. Gosto bastante. Bom, né, turma? Vamos lá. Né? 18h35. Já esperamos 5 minutos. Deu, né? Agora vamos. Então, a última aula a gente falou, a gente vem falando sobre vários temas, né? Diferentes. E para a gente ir construindo, né? Um processo da gente entender como é que uma empresa funciona e o que é necessário, quais são as coisas que são importantes, né, para o funcionamento de uma empresa. Isso tanto se vocês forem trabalhar para uma empresa, como se vocês tiverem a sua própria empresa, certo? Bom, a gente vem falando sobre negociação, comunicação, tecnologias, né? Gatilhos mentais e tal, né? E hoje vamos falar naquilo que mantém uma empresa em pé, que é
a grana, certo? Que é o dinheiro. Eu sei que a gente já falou sobre dinheiro aqui, vocês já devem ter até estabelecido as metas financeiras lá no início do curso, né? Até que tinha um outro professor e tal. E, e vocês devem até ter estabelecido já as metas financeiras, né, do projeto de vocês, mas é hora da gente falar um pouquinho sobre financiamento e como que a gente faz para buscar financiamento e o que, que é importante, né? A gente vem construindo ali um conhecimento todo, né, a respeito de negociação e de comunicação, né? E isso tudo serve, inclusive, para a gente buscar financiamentos, certo? Então, hoje, a gente vai tratar um pouquinho desse assunto, né, de buscar financiamentos. Deixa eu tirar uma fotinho aqui primeiro para eu não me perder em quem está presente aqui, né? Senão depois eu me perco na jogada. Ale. Então, vamos lá? Vamos trabalhar um pouquinho. Tá aqui. Ai, meu Deus, deixa eu abrir aqui de novo. Vamos lá. Isso não mudou, né? Que eu tenho que estar com ele aberto. Aqui. Ok, pessoal, a posição, né, de entrega das tarefas da semana passada e do período de março para cá, certo? Eu olhei a última vez hoje de manhã, então, se alguém entregou depois disso, não vi, tá bem? Então, oi? Ah, tá bem. Eh, Deixa eu ver quem que falou agora que eu não... Oh, tá bom, Gabriela. Ok. Deixa eu ver aqui, Gabriela. Só faltam as duas últimas, né? E se tu mandou, eu não. Eu olhei a última vez hoje de manhã, né? De tarde eu saio para a empresa, daí eu realmente não olhei mais. Mas daí depois eu atualizo. Antes da semana que vem eu atualizo, certo? Eu normalmente faço atualização de manhã, né? E de tarde a gente. De tarde eu não olho mais. Mas daí eu atualizo semana que vem. Então tá, vamos lá, né? Então, o que que a gente tem visto? Ó, negociação, gatilhos mentais, comunicação. E hoje a gente vai falar de investimentos, né? E para a gente entender um pouquinho, né? Se a gente precisa realmente de financiamentos, né? Um financiamento ou um investimento, né, numa empresa, certo? Ele, ele pode vir em vários momentos, né? Eu posso buscar um financiamento para começar um negócio e posso também buscar financiamento, né, o empréstimo, depois que a minha empresa está em funcionamento, que ela está rodando já, para fazer uma inovação, para fazer melhorias, né? E às vezes até para dar um up no capital de giro, né? Mesmo. Para a gente, quando está enfrentando alguma dificuldade, certo? Então,
o grande pulo do gato é a gente pensar bem, né, antes de buscar um financiamento numa instituição financeira, certo? Não é na primeira dificuldade que a gente vai buscar dinheiro externo, né? Porque sempre que a gente busca dinheiro externo, na verdade você está comprando dinheiro, né? E você precisa pagar por isso. E esse pagamento ele se dá em forma de taxas e juros que você tem que pagar. Então, nem sempre isso é uma maneira interessante. Mas tem ocasiões em que isto é necessário e que vale a pena, certo? O mais importante é a gente sempre avaliar, né? A gente sempre avaliar se aquele dinheiro, né, para que a gente vai usar, né? E existe uma diferença entre financiamento e empréstimo, certo? O financiamento é aquele que tem um destino já pronto, já definido, certo? Por exemplo, eu vou financiar um carro, né? Isso tudo que a gente vai ver hoje não serve só para a empresa, serve para a vida da gente também, né? Eu vou financiar um carro, eu vou financiar a casa própria, quer dizer, o dinheiro que eu pego, ele vai ser direcionado para aquele fim específico, certo? Isso é um financiamento. Numa empresa, se busca financiamento para várias coisas, mas normalmente é para fazer uma inovação, para fazer uma expansão, né? Para crescimento, ou mesmo para começar uma empresa, certo? Existem financiamentos específicos para novos negócios, certo? Então, isso também a gente pode buscar financiamento para isso. E tem o empréstimo, né? O empréstimo é aquele que deve, na medida do possível, ser evitado, certo? O empréstimo é aquele dinheiro que você pede emprestado mesmo. É um dinheiro que você usa como quiser, certo? Então, só que aí fica mais perigoso, né? Porque daí a gente pega esse dinheiro e ele não tem um destino certo. Eu vou usar de acordo com a conveniência. É muito mais difícil, né, da gente definir o que fez com o dinheiro se ele vem de um empréstimo. De um financiamento é fácil, né? Porque você tem um fim específico. Então, ok, eu vou buscar numa instituição financeira um financiamento para expandir a minha empresa, para construir uma unidade nova, certo? Para abrir uma nova filial. Beleza. Eu vou buscar um financiamento para isso. E aí toda a documentação, toda a papelada vai ser o dinheiro destinado para esse fim. Quando a gente pede um empréstimo, não. Então, os empréstimos, em geral, têm taxas maiores, né, do que os financiamentos, certo? Bom, um bom começo, quando a gente vai pedir dinheiro ou vai buscar dinheiro fora, vai comprar. Eu gosto desse termo de comprar dinheiro, né? Porque é como se a gente comprasse uma outra coisa qualquer. Se eu vou comprar uma matéria-prima, só que nesse caso eu vou comprar dinheiro. E ele não sai de graça, né? Eu não tenho que só devolver o dinheiro que eu tomei, que eu peguei emprestado. Eu tenho que pagar por isso. Tem que pagar pela operação toda. Então, e a gente sabe, né, de que as taxas, né, de financiamento, elas não são baratas, né? Dependendo do tipo de financiamento que a gente faz, as taxas não são baratas. Desculpem. Né? Então, antes da gente decidir, né, antes de decidir se a gente vai realmente buscar um financiamento,
é bom a gente dar uma olhadinha nos nossos controles financeiros, certo? E verificar se a gente não pode tomar uma outra, buscar uma outra solução, certo? Então, verificar o controle de caixa, de bancos, o controle de despesas, que é importantíssimo, né? Principalmente quando a gente vai buscar dinheiro para capital de giro, né? Primeiro, dar uma boa olhada nas despesas, né? Se a gente está realmente controlando as despesas. Controlar tudo aquilo que tem para pagar, tudo aquilo que tem para receber e os estoques, se é que você tem estoques, né? Tem empresas que não tem estoque, certo? Então, se você tem, melhor dar uma olhadinha, né? Antes de ir buscar os financiamentos. Bom, então, sempre que for possível, né? Evitar buscar dinheiro junto a instituições financeiras, né? Às vezes, você, conversando com seus fornecedores, né? Estabelecendo aí um prazo, corrigindo aí os seus preços, se você percebe assim, aquilo que eu estou recebendo, né? Através dos controles que a gente olha aqui, por exemplo, de despesa, de venda, de conta para pagar e de estoque, às vezes a gente se dá conta de que o dinheiro não está dando. Só que buscar emprestado nem sempre é a solução, né? Nem sempre é a solução. Às vezes, você estabelecendo aí metas com os seus fornecedores, corrigindo os seus preços aí no mercado, se o mercado absorve, né? Porque diz que a gente não define o preço do produto, né? Quem define o preço do produto é o mercado, né? Então, é bom que a gente sempre acompanhe o que o mercado está disposto a pagar pelo produto que a gente está oferecendo, né? Porque isso importa e muito. Mas mesmo que os negócios estejam indo super, super bem, certo? Muitas vezes você precisa, ou tipo assim, ó, e é justamente quando o negócio está indo bem, é que a gente começa a pensar em dar um passo a mais, em inovar, em ampliar, certo? Eu ampliar a minha empresa, sei lá, vou comprar mais uma máquina, né? Vou fazer um upgrade, vou botar um sistema, um software novo de controle, vou investir em automação, né? Eu quero investir em, sei lá, botar uma inteligência artificial, sei lá, né? Uma série de coisas que a gente pode pensar em investir. Então, e não tem nada de errado nisso, né? Quando os negócios estão indo bem, claro, é hora da gente pensar em ampliar, certo? Nos negócios, se a gente fica parado, um dia o mercado nos engole. Então, é bom a gente ter sempre, buscar, né, fazer coisas novas, inovar, melhorar, certo? E muitas vezes a gente não tem recurso suficiente para isso. Então, sim, é hora de ir buscar esses recursos externamente. Mas, nesse momento, é bom que a gente elabore um projeto, veja a viabilidade econômica da expansão, se eu vou conseguir pagar, em quanto tempo eu vou conseguir pagar. Isso aí vocês aprenderam a fazer lá no primeiro curso, né? A calcular quanto tempo vocês iam levar para pagar o investimento, certo? Então, muitas vezes a gente pensa, né, que expandir um negócio lucrativo vai fazer com que os ganhos cresçam. Só que a gente precisa planejar bem e verificar se realmente é viável.
Porque, por exemplo, imagina que você vai investir 1 milhão, né? Para ganhar, para aumentar o teu faturamento em 10 mil por mês. Será que isso vale a pena? Será que vale a pena? Talvez não, né? Então, é bem importante que antes da gente buscar um financiamento, a gente faça um estudo aprofundado e que a gente faça um estudo de viabilidade, principalmente, certo? Nem sempre quando a gente vai buscar dinheiro, ou quando a gente pensa que se a gente investir numa, numa automação, por exemplo, eu vou ter resultados, lucros incríveis, né? Nem sempre isso é verdadeiro. Por isso que é importante que seja planejado, tá? Mas o que é necessário a gente saber antes de buscar um financiamento? São 3 perguntinhas que não podem faltar. Sempre que a gente pensar em buscar um financiamento, nós temos que ter muito claro na empresa para que os recursos serão utilizados, né? Quanto dinheiro eu vou precisar e como é que eu vou pagar, certo? Então, você precisa ter respostas para todas essas questões. Se eu não tiver respostas para essas questões, muito dificilmente eu tenho um bom plano, certo? Então, eu não planejei. E é importante que a gente tenha planejado. Se a gente não planeja, chega na hora de pagar, a gente se enrola tudo, certo? Se a gente tem as respostas, é muito provável que a gente consiga, inclusive, escolher, né, linhas de financiamento mais adequadas para cada caso. Porque hoje em dia, assim, ó, as instituições financeiras, em geral, elas têm linhas de financiamento específicas para cada tipo de negócio, para expansão, para novos negócios, para inovação, para tecnologia, né, para automação. Bom, tem casos que o financiamento até subsidiado então, por isso que é importante a gente ter um bom planejamento e ver qual é que é a melhor linha de financiamento que vai atender, né? Que vai atender a empresa. Porque existem muitas hoje em dia, certo? Bom, mas quais são as principais fontes, né, de financiamento que a gente pode buscar aí a nossa grana, né? Quais são as principais fontes? Para aquelas empresas que estão em estágio inicial, né, de desenvolvimento, principalmente se forem soluções tecnológicas ou muito inovadoras, né? Investimento anjo, investimento coletivo e aceleradoras, né? São aceleradoras de startups, né? São alternativas mais saudáveis, né? Quando você tem um novo negócio para começar e tal, né? Às vezes é melhor a gente buscar nesse tipo esses tipos de financiamento. Então, primeira forma, primeira fonte que a gente tem de financiamento é capital próprio, certo? Capital próprio é quase sempre é a melhor alternativa. Por quê? Porque daí você não precisa pagar juro. Quer dizer, você investe o seu próprio dinheiro. O dinheiro da própria empresa. Muitas vezes assim, ó, a minha empresa gerou os lucros e eu pego esse lucro e reinvisto na própria empresa. Essa é a melhor forma, certo? Só que nem sempre isso é possível, né? Às vezes, muitas vezes é interessante você acumular o dinheiro por algum tempo e depois
e depois comprar esse bem ou investir com o dinheiro que você acumulou. Isso serve para a nossa vida ali também, né? Ah, eu quero comprar, sei lá, um computador desses gamers, né? Que é para gente, para quem joga, né? Que daí tem que ser um computador mais potente. Esses computadores são caros, né? Então, o que que eu vou fazer? Acumula o dinheiro, ao invés de se comprometer com uma dívida, comprar e ir pagando em prestações, o que que eu posso fazer? Guardar o dinheiro, acumular todo o dinheiro que eu preciso e comprar esse computador à vista. E assim funciona com qualquer coisa que a gente queira comprar. E uma empresa também pode fazer isso. Ela pode acumular o seu dinheiro, seus lucros, sua receita, né? E buscar, e depois de ter conseguido aquele valor, investir. Então, certo? É uma das formas boas, né, de se fazer financiamento. Capital próprio. Outra fonte de investimento é família, né? As famílias, alguns empreendedores buscam familiares, né, para obter capital, para conseguir dinheiro, né? O que é bom nisso, né? Que, em geral, os familiares não exigem garantias, né? Você vai num banco, o banco vai querer uma garantia, certo? Uma garantia, porque, assim, caso você não pague, sei lá, você coloca o seu carro em garantia ali, caso você não pague, o banco vai lá e toma o seu carro, sei lá, ou outros bens, né? Um terreno, né? Uma casa, um apartamento, alguma coisa, né? Que você, ou mesmo, né? Numa empresa, uma máquina, né? Você dá em garantia, caso você não pague, o banco vai lá e toma, certo? Mas recorrer ao dinheiro de familiares tem que ter muita cautela, certo? Para que a gente não. Porque vai que não funcione, que não dê certo, né? Estragar uma relação familiar e relação eh, pessoal por causa de negócios, né? Daí também não é legal. Uia! Hoje tá difícil, né? Sócio investidor. Um sócio investidor precisa ser atraído, né? Ele precisa ser atraído. Ele poderia comprar, ou você poderia, sei lá, oferecer uma parte da sua empresa em troca de dinheiro, em troca de capital, certo? Em geral, é isso que faz lá no Shark Tank, né? Os empreendedores vão lá, oferecem um percentual ali da empresa em troca de dinheiro, certo? É achar um sócio investidor. Nesse caso, então, é essencial que você formalize essa operação através de contratos, né? Contratos formalizados, definindo ali quem é responsável por o quê, os direitos e os deveres de cada um dos sócios, né? Arrumar um sócio que esteja disposto a colocar dinheiro. Isso aí, gente, é bem importante até a gente falar, né, sobre esse assunto, porque não é tão simples assim você encontrar um sócio investidor, encontrar alguém que realmente vá investir aí na sua empresa, certo? É, o investidor, eles em geral assim, ó, não são bobo, né? Para começo de conversa, eles vão investir em alguma coisa que seja realmente rentável para eles, certo? Senão eles não vão investir. Então, tenha isso muito claro quando você for buscar um sócio investidor, por exemplo. O BNDES, né? O BNDES é um banco de desenvolvimento econômico e social, certo? Para a realização de investimentos, quer dizer, quando eu estou querendo fazer um investimento,
principalmente para crescer a empresa ou para inovação. Para inovação tem outras linhas ainda mais interessantes do que o BNDES, né? Mas, em geral, assim, para financiamento, para aquilo que eu quero investir e pagar a longo prazo, quer dizer que não é uma coisa que eu tenho que pagar tipo em 6 meses, né? É uma coisa que eu vou pagar a longo prazo. Então, ele é uma fonte legal de financiamento. Só que o BNDES também não financia qualquer coisa. Então, quando a gente for buscar, é interessante a gente olhar se existe linha de financiamento pelo BNDES para aquilo que você está querendo, certo? Então, quando a gente for buscar dinheiro, é sempre importante que a gente esteja muito bem assessorado. E quando a gente fala em bem assessorado, quer dizer, é ter alguém que entenda de finanças, ou um contador, ou sei lá, alguém da área financeira que entenda de finanças e que possa te ajudar a buscar a melhor forma para aquilo que você está querendo. Porque não existe uma única melhor forma de investimento. Depende para que você quer. Existem muitas formas diferentes, né, de investir. Então, às vezes, você tem que escolher mesmo qual é que é a melhor forma, né? No BNDES, as taxas de juros, claro, costumam ser mais atrativas, costumam ser menores do que as demais instituições financeiras, né? E o BNDES tem aquelas soluções específicas, por exemplo, para comércio, para serviço, para indústria, para infraestrutura, se eu quero só melhorar a infraestrutura, né? Para agronegócio, para empresas de serviços sociais e tal. Então, tem financiamentos específicos. Então, é legal que se consulte, né? Pelo menos se consulte se não existe algum tipo de linha de crédito específica pelo BNDES, que normalmente as taxas de juros são menores. Tem aquelas outras formas que se chamam subvenções. As subvenções, elas são, em geral, são aquelas que têm a ver com inovações ou pesquisa, certo? E a subvenção é quando você faz um projeto, por exemplo, de inovação, que é subsidiado. O que significa ser subsidiado? Alguém sabe o que é subsídio? Alguém aí sabe? O que é subsídio? Não? Então, o subsídio, ele é quando você alguém te dá uma parte do dinheiro que você não precisa devolver, pelo menos uma parte. Isso é subsídio. Quando a gente fala assim, mas esse projeto está sendo subsidiado pelo governo, quer dizer que o governo investiu o dinheiro em troca, sei lá, do retorno que você tem para dar. Então, isso funciona muito quando você está fazendo uma pesquisa, por exemplo, que daí você pode subsidiar a tua pesquisa lá pelo CNPq, ou uma inovação grande que você pode usar os recursos do FINEP, né, que é o Fundo Nacional para Inovação, né? Financiadora de Estudos e Projetos, né, que é o FINEP, ou o do Desenvolvimento Científico, que é o CNPq. Então, às vezes, tem linhas de crédito disponíveis que financiam e que normalmente elas são divulgadas por meio de edital. Então, o subsídio ele pode financiar parcialmente ou totalmente o teu projeto, certo?
Mas claro que para isso você precisa apresentar um projeto, ele precisa ser avaliado, estudado pela instituição. Mas pensa, né? Se você conseguir um subsídio, melhor ainda, porque daí você não tem que devolver o dinheiro, certo? Não tem que devolver o dinheiro. Ele foi. Essas instituições normalmente são governamentais, né? Então, eles estão investindo no teu negócio. E daí você não precisa devolver. Essa é a melhor forma. Só que, claro, isso aqui é para pouca coisa, né? É para quando você tem realmente uma inovação, uma grande inovação que pode usar o FINEP, ou uma pesquisa científica que possa usar o CNPq. O investimento coletivo, né, que é o crowdfunding, que é legal, mas também não funciona para qualquer coisa, né? Que é a captação de recursos por meio dessas plataformas eletrônicas, né, que conectam os empreendedores com investidores. É a famosa vaquinha online. Vocês conhecem vaquinha online, né? É algo parecido com a vaquinha online, isso daqui, né? Só que esse aqui é destinado a aquelas empresas que normalmente aquelas empresas de alta inovação, que têm alta taxa de crescimento num curto espaço de tempo. É o modelo startup, né? Modelo startup, altamente tecnológica, grande possibilidade de crescimento, né? Em um curto prazo. O crowdfunding não existe também, não exige garantias, né? Mas aqui no Brasil, o máximo que você pode pedir por essas plataformas é 2 milhões e 400 mil reais, certo? Que isso é fiscalizado, né, por meio de órgãos governamentais. Vamos dar uma olhadinha que eu tenho aqui Tenho aqui no Brasil, a principal plataforma de crowdfunding é a catarse.me, certo? E funciona para várias coisas aí. Vamos dar uma olhadinha num exemplo, só para a gente ter uma ideia, né? De como que isto funciona. É bem legal. Ó, o Juan e o Pietro ali é um exemplo bem legal para vocês. Exemplo muito legal para vocês. Olha aqui, essa empresa aqui, né, que é a Catarse, certo? É uma plataforma de financiamento coletivo, certo? Então, aqui, como é que funciona aqui? Você pode vir aqui e começar o seu projeto, certo? Começar o seu projeto, buscar algum projeto que você queira apoiar e tal. O que é importante aqui, ó? Esse aqui, por exemplo, é um exemplo, né? De um financiamento coletivo para um jogo, certo? Chamado Asleep. É um game de terror, né? Ambientado no Nordeste, anos 90. Então, aqui, por exemplo, eles têm todo o projeto, ó. Aqui tem todo o projeto, certo? Então, tá tudo bem definido aqui, quais são as metas e as submetas da campanha, né? E aqui eles explicam como é que funciona, como é que é o jogo e tal. Para quem quiser, por exemplo, participar, né? E bem explicadinho aqui o que tem nesse jogo, certo? Ó, tem várias imagens aqui e a equipe, quem é, né? Quem é que tá desenvolvendo, quem são
as pessoas, né? Aqui, cada um, certo? E outra coisa legal que está aqui, né? Onde eles estabelecem, por exemplo, aqui é a meta, ó. Esse jogo aqui tem uma meta de captar 75 mil reais, certo? E essa campanha deles é do tipo tudo ou nada. Então, se eles não atingirem, vejam que aí, aqui faltam 15 dias para terminar essa campanha. Se eles não conseguirem os 75 mil reais, não ganha nada. Todo o dinheiro vai voltar e eles não vão receber nada, certo? E aí você pode apoiar esse projeto. Apoiar esse projeto até o dia 12/6, às 23h59, né? Para não dizer que é às 24 horas, certo? E aqui tem as recompensas. Você pode, sei lá, colaborar com 10 reais, né? Aqui. Então, o que você recebe se você der 10 reais? É o nome nos créditos do jogo, o número de WhatsApp, o wallpapers, né? Informações exclusivas do game, barará, barará, é isso que você recebe. E quando que você vai receber isso? Até dezembro de 2021. Eles estão com 18 apoios nessa categoria. Para 20 reais ou mais, então a cópia do jogo para PC, nome dos créditos do jogo, né? Entrega em dezembro também. 27 ou mais, o artbook, mais o soundtrack, limitado a 250, cópia do jogo para PC, nome dos créditos, e assim vai, ó. As recompensas para cada categoria, né? Vê que eles dão um nome, né? Um nome para cada categoria aqui, ó. Mais de 50 reais é o portador da luz. E aqui, então, estão todas as recompensas que essa categoria vai receber. Esse é o colecionador de memórias, com as recompensas, o mergulhador de pesadelos, o mestre dos sonhos, o mestre artesão, né? O mestre dos disfarces, ó, aqui já tem bem mais recompensas. Então, conforme vai aumentando aqui conforme vai aumentando a participação, vai aumentando a recompensa, claro, né? Mas ó, nesse caso aqui, eles têm. Vamos ver se tem alguém pagando mais de 1.000. Não, ó, nenhum. Para 1.000 reais, eles não têm ninguém apoiando isso, né? 2.500, vamos ver, também não tem ninguém, né? Mas é assim que funciona, gente. E isso aqui é muito legal. Isso tem muito assim, ó, para edição de livros, né? Publicação, né? Edição de livros. Ó, o pessoal ali da editora, né? Tem a Big Girl, se não me engano, né? Então, é bem legal, bem importante. Tem muita gente buscando financiamento para edição de livro. Muita gente. Livros, quadrinhos, revistas, né? Tem várias coisas diferentes. Então, é uma forma da gente buscar bem legal. Jogos, tem vários. Se vocês buscarem aí nessa plataforma, vocês vão encontrar vários jogos aí. Beleza? Tudo certo, pessoal? Ok, então, vamos lá. Pois muito que bem. Vou só botar isso aqui para cima para ele não me atrapalhar. Opa. Ok, a aceleradora de startup, né? Essas aqui também tem empresas específicas que são chamadas de aceleradoras, né, de startups, que selecionam empresas na fase embrionária, que é o caso da maioria de vocês aí, né, que tem essa empresa ainda em fase embrionária,
para participar de programas de aceleração, certo? Então, esses programas de aceleração contemplam o fornecimento de infraestrutura, mentoria, parceiros que oferecem descontos em serviços, né? Então, isso aqui é bem legal para quem está começando mesmo, certo? E também, outra coisa que tem que ficar clara, é que essas aceleradoras, elas, em geral, têm interesse em adquirir uma participação acionária. Então, eles te convidam, você pode fazer parte, né, desse programa de aceleração. O legal é que você consegue, por exemplo, as mentorias às vezes são bem legais, que você consegue mentorias com pessoas super, super experientes, né? Então, isso é bem legal, é bem interessante, né? Mas, com certeza, eles vão querer ficar com uma parte da tua empresa. Isso, né? Paciência, é isso, né? Como sócio investidor. Vai querer uma parte aí da sua empresa, isso é certo. O investimento anjo é aquele que é feito por pessoas físicas, certo? Não é por empresas. A aceleradora é uma empresa, né? Que vai lá e ajuda outras empresas a realizarem ali os seus financiamentos, a crescer, né? Por isso que ela se chama aceleradora. Mas o investimento anjo não, ele é feito por pessoas físicas que destinam a parte aí do seu capital para empresas normalmente em estágio inicial, né, de desenvolvimento, que é o caso de vocês, por exemplo, com seus projetos. Empresas ainda embrionárias, né? E o valor, em geral, ele fica entre 50 e 500 mil reais, certo? Aqui também, em geral, né, quando você busca esse tipo de investidor anjo, ele vai ficar com uma parte da tua empresa, certo? Mas o que é melhor aqui no investimento anjo, certo? É quando você tem uma pessoa física, né? E que vai fazer um investimento aí na tua empresa, ela traz com ela a sua rede de contatos, o seu networking. E que às vezes isso é mais importante. Eu vi numa apresentação do Shark Tank que um rapaz ofereceu a 30% da empresa dele por R$ 1. Eu assim, mas como assim por R$ 1, né? Por R$ 1. Na verdade, ele não queria o dinheiro, e sim os contatos daqueles caras que estavam lá. E no fim das contas ele conseguiu. Todos os tubarões, né, que chama ali do Shark Tank, eles concordaram. Eles não tinham que pagar nada para ele, né? Ele botou lá R$ 1 porque é obrigatório, faz parte, né, da franquia. Você tem que pedir um dinheiro em troca de um percentual aí da tua empresa. Então, mas o que ele queria mesmo eram os contatos, certo? Era isso que ele queria. Então, às vezes, isso funciona melhor do que você pegar o dinheiro, né? Ter os contatos. Os fundos de investimentos. Opa! Os fundos de investimentos, né, são aquelas pessoas jurídicas que reúnem aí os recursos de terceiros. Então, eles formam um fundo. Quer dizer, são várias pessoas que se unem e formam um fundo de investimentos. E cada participante desse fundo, ele tem uma cota, né, para aplicar em empresas inovadoras. Mas esse tipo de financiamento com fundos de investimentos, normalmente eles funcionam bem
para empresas, esses fundos, né? Como eles têm assim, ó, tem um grupo de pessoas envolvido, eles normalmente funcionam bem para empresas que tenham já um modelo já lucrativo de negócio, quer dizer, um negócio já constituído, certo? Então, os fundos de investimento também oferecem dinheiro em troca de participação acionária, certo? E quando eles apostam dinheiro num negócio, é muito comum que esses fundos, né, de investimentos, eles indiquem algum executivo ou alguma pessoa para trabalhar. Eles vão ficar com uma parte, claro, do seu capital, né, da sua empresa, e eles vão indicar alguém para um executivo para tomar conta da empresa. Em geral, é algum executivo do setor financeiro, certo? Do setor financeiro. Por quê? É tipo assim, eu botei dinheiro, vou botar alguém lá para cuidar do dinheiro. É isso. É isso, né? Ninguém bota dinheiro à toa num negócio. Ninguém. Opa! Ninguém bota dinheiro à toa, certo? E outras instituições financeiras, bancos, cooperativas, né, financeiras. Mesmo que você for buscar dinheiro num banco ou numa instituição financeira, é importante avaliar bem quais são as diferentes soluções que eles têm de crédito e que devem ser avaliadas sempre com muita cautela, certo? Às vezes, por quê? Porque isso nem sempre é o mais adequado para a tua necessidade e tem que olhar muito o custo de uma operação financeira, certo? Por isso que quando a gente vai fazer uma captação de dinheiro em algum lugar, né? É importante que a gente se consulte, né, com alguém que entenda de finanças, certo? E essas instituições, elas trabalham, às vezes, com linhas de financiamento de curto prazo e de longo prazo, certo? Em que caso se busca financiamento de curto prazo e longo prazo, certo? Quando eu quero dinheiro para capital de giro, certo? Que eu estou, sei lá, penando, estou sem capital de giro e vou buscar um empréstimo para capital de giro, eu busco empréstimos de curto prazo. Por quê? Porque assim, ó, eu faço um aporte de capital de giro e rapidamente estou gerando dinheiro na empresa. Deu. Então, é curto prazo. Investimento, quando eu vou fazer uma inovação, uma máquina nova, uma nova unidade, isso já é financiamento de longo prazo. É melhor fazer um financiamento de longo prazo, certo? Por quê? Porque no longo se eu for fazer um investimento, por exemplo, numa nova unidade, essa nova unidade só vai começar a render depois que ficar pronta. Então, não posso fazer um financiamento de curto prazo, que eu tenho que pagar tudo antes do negócio começar a render. Né? Daí não valeu, né? Não valeu, certo? Então, curto prazo e longo prazo. Quando é capital de giro, em geral, o curto prazo é usado para capital de giro, para financiar atividade, né? Aquilo que envolve comprar matéria-prima, na fabricação, né, de produtos, na formação de estoques. Eu vou comprar, eu vou pegar um dinheiro emprestado para formar um estoque. Eu tenho uma loja online. Vou buscar dinheiro emprestado para fazer um estoquezinho e vender. Certo? Posso fazer isso? Posso, né? Às vezes é preciso, é necessário, né? É muito comum que as empresas paguem os fornecedores antes de receber dos clientes. Em geral, é isso que acontece. Quando você compra
o material do seu fornecedor, você paga o seu fornecedor antes de você receber do seu cliente, certo? E é isso que, em geral, gera necessidade ali de capital de giro, certo? Que eu posso financiar com recurso próprio, se eu tenho uma folga, né? Se eu tenho uma folga de caixa, ou sei lá, um acumulado de longo prazo, ou alguma coisa, ou, se eu não tenho, vou buscar aí de alguma instituição financeira, de terceiros, certo? Os financiamentos de longo prazo são aqueles que a gente usa para aqueles investimentos fixos, né? Aquilo que por exemplo, para comprar máquina, para comprar, para investir numa inovação, para, sei lá, fazer uma automação, botar. Imagina que você tem, sei lá, um, um supermercado, né? Eu vou investir para colocar um sistema de leitura por código de barra, né? Que eu não tenho. Então, isso é um investimento de mais longo prazo, entendeu? Para construir uma sede nova, para ampliar, para reformar, certo? Fazer um depósito novo, fazer o escritório que não tem, né? Várias coisas a gente pode ser considerada como investimento, né? Mas, quando a gente fala em investimento, a gente sempre tem que pensar em quanto tempo aquele dinheiro vai me render mais dinheiro. Então, se eu vou botar uma automação, eu tenho que pensar em quanto tempo eu vou levar para colher resultados, né, dessa automação. Para que eu consiga enxergar que isso realmente trouxe um benefício de dinheiro. Por quê? Porque eu tenho que pagar aquele financiamento, certo? Nada é de graça, certo? Nada é de graça. Então, normalmente, esses financiamentos de longo prazo, né? Os prazos são maiores e os custos são menores, certo? E justamente por causa disso, né? Porque os custos são menores, os prazos são maiores, né? As instituições financeiras são mais rigorosas para conceder. Imagina que você vai comprar a sua casa, né? Você vai comprar uma casa. Você vai financiar a sua casa. A Caixa Econômica Federal tem ali um financiamento, né, específico para a casa, mas não é só a Caixa Econômica Federal. Tem outras instituições, outros bancos também, que financiam casa própria, certo? Só que eles são muito rigorosos para. Eles precisam entender que um financiamento de casa vai durar o quê? 20 anos? Normalmente é isso. Você compra e paga sua casa em 20 anos, certo? Mas a instituição financeira que financiou essa tua casa, ela precisa saber que você tem como pagar, que você vai ter como pagar. Então, eles exigem garantias mais poderosas, né? Então, para conseguir esse tipo de financiamento, às vezes é mais difícil, né? Mais difícil, porque eles exigem mais. Então, quanto menor o custo do financiamento, mais eles exigem em termos de. Gente, hoje eu só estou espirrando. Mais eles exigem em garantias, né? E outros babados mais. Certo? Então, né, quais são aqueles termos, né, que são mais comuns da gente usar, né, em financiamentos? Quando a gente vai fazer um financiamento, é bem importante, né, que a gente esteja familiarizado, né, com esses termos. Porque estar familiarizado com esses termos, às vezes, significa que
você entender que isto vai acontecer, né? Que aquilo que, para não ser grego, aquilo que as instituições financeiras ficam falando para você em relação a um financiamento, certo? Então, termos comuns, contrapartida, certo? Em geral, né, nos financiamentos, eles exigem que os clientes se comprometam com uma parcela do investimento. Então, só que não existe assim uma uma única regra para isso, né? Cada caso, cada instituição vai definir, certo? Por exemplo, assim, ó, sei lá, você vai pegar um financiamento de 100 mil reais e vai levar, sei lá, 3 anos para pagar, ou 5 anos, vai, né? O que normalmente eles acontece, né? Eles fazem todo o negócio aí e eles já seguram uma parte das parcelas, tipo, sei lá, ao invés de receber os 100, você vai receber 90, porque 10 mil eles já seguraram como contrapartida, que é uma parte do financiamento que você paga, você se compromete em pagar essa parcela do investimento antes mesmo de receber, certo? Outro termo muito utilizado é o custo da operação, que são as taxas de juros, né, que são praticadas, os encargos fiscais, operacionais, incidentes sobre as operações. Quando a gente vai buscar um financiamento, é importante que a gente não se preocupe só com o juro. E eu gosto muito de fazer uma conta, quando a gente fala em investimento, né, em financiamento, eu gosto muito de fazer uma conta, por exemplo, assim, ó, quanto dinheiro você pega e quanto que efetivamente você vai pagar lá no final. A diferença entre os dois é o custo da operação, quer dizer, o custo do teu dinheiro, né? Lembra que lá no começo a gente falou em comprar dinheiro? É isso, né? Eu busco o dinheiro e eu tenho que pagar por isso, certo? Normalmente a diferença, às vezes, se você pega, por exemplo, esses financiamentos de curto prazo, eles em geral têm taxas maiores um pouco, né? Às vezes, sei lá, você pega um financiamento para um empréstimo, às vezes nem é mesmo. E tem aqueles que são automáticos do caixa eletrônico que você faz, por exemplo, se você tem uma conta no banco, tem aqueles empréstimos que você pode fazer automaticamente ali de caixa eletrônico. As taxas de juros são gigantescas. Se você fizer a conta, por exemplo, quanto você pega emprestado e quanto você paga no final, às vezes é o dobro. Você pega 2 mil, você vai pagar 4 ou 3,5, né? Então, às vezes, assim, eu tenho que fazer muita conta para ver se aquilo vale a pena. Porque quando você faz um financiamento, o mais importante é você ter muito claro se aquele dinheiro vai te render mais dinheiro, certo? Em geral, a gente busca dinheiro ou quando assim, ó, tipo, tô com a corda no pescoço, não tenho mais para onde ir. Mas você tem que ter muito claro o quanto você está pagando por isso, certo? Porque você comprou aí um dinheiro e você tem que pagar por isso. E da onde você vai tirar o dinheiro para pagar aquele investimento? Então, tem que estar muito claro isso. Então, às vezes não é só o juro, tem as taxas, certo? Aquelas taxas iniciais que tu tem que pagar, às vezes elas são altíssimas. Então, é bom fazer. Isso é o custo da operação, certo? O custo efetivo total é aquela que corresponde aos encargos e despesas, né, das operações de crédito, aquelas que você contrata por pessoa física, você, pessoa física, pode ir lá e pedir um empréstimo no banco, né? Eles têm linhas de crédito específicas para cada coisa, certo?
microempresas, empresas de pequeno porte, né? Tudo tem linhas específicas de financiamento. Esses tempos atrás, o meu condomínio aqui, onde eu moro, né, tá fazendo, vai trocar todas as aberturas, né? E aí a abertura custa muito caro, custa muito caro. E aí eles arrumaram uma linha de financiamento, para quem não tem o dinheiro para pagar, por exemplo, isso daí, arrumaram uma linha de financiamento para as pessoas que não tinham o dinheiro para pagar, né? Para pegar esse dinheiro no banco. Só que, cara, é caro para dedéu. É muito caro isso, muito caro. E normalmente você paga em prazo mais curto. Por isso tem que olhar muito e fazer muita conta quando a gente vai pegar dinheiro emprestado. Os encargos são aqueles valores, né, que qualquer instituição financeira, um banco, uma financiadora, né, cobra dos seus clientes na contratação do serviço. Aquelas taxas, tarifa, comissão, imposto, seguro, sei lá, taxa de contrato, né? São as taxas, não é o juro propriamente dito, e sim as taxas. Isso são os encargos da operação. Então, às vezes, assim, ó, diz, mas a nossa taxa é tanto, mas daí você vai ver os encargos, daí você tem que pagar lá um valor. Então, quando a gente vai buscar um financiamento, é bom a gente saber disso tudo antes de contratar, certo? Antes de contratar, você precisa saber, até para conseguir escolher a melhor opção, né? Outra coisa que, em geral, né, as instituições financeiras pedem de você é uma garantia, né? Uma coisa é certa, né? Um banco, né, que vende dinheiro, ele nunca sai perdendo, ou muito dificilmente eles saem perdendo dinheiro. Eles cobram caro pelo dinheiro que eles te emprestam. É claro que eles têm também os custos, né? Eles também têm custos, né? Um banco tem custo também para manter os seus sistemas e tudo, né? Mas, quando eles fazem um empréstimo, um financiamento, eles querem uma garantia. Então, a garantia pode ser uma garantia real, física, né? Assim como, sei lá, um carro, um imóvel, um terreno, uma casa, um apartamento, certo? Que você pode dar em garantia. Que daí, o que isso significa? Se você não pagar, o banco vai lá e toma esse bem de você, certo? Tá lá no contrato, não tem o que fazer, certo? Se você colocou isso em garantia, não pagou, paciência, eles vão lá e tomam de você. Ou, né, em caso você vá, sei lá, vou financiar a minha casa, mas eu não tenho carro, não tenho imóveis, não tenho nada, né? Então, que garantia que a instituição financeira vai ter? Aí eles pedem um avalista. Quem é o avalista? É aquela pessoa que se compromete a pagar a dívida se você não fizer. Se você não pagar, o banco vai cobrar, o banco, ou a instituição financeira que seja, vai cobrar isso do avalista, certo? E normalmente, para ser um avalista, eles pegam um avalista que tenha garantias para oferecer. Então, não adianta você dizer assim, ó, não, eu vou pegar, o meu avalista é, sei lá, a minha esposa, ou meu marido. Não dá, né? Também não tem bens, então não adianta. Normalmente, quando você busca um avalista, o avalista tem que dar também as suas garantias. Então, em geral, eles exigem. Quando você faz contrato de aluguel, até, né?
os aluguéis com imobiliária e tal, eles exigem isso, uma garantia, né? Em uma garantia real sua, né? Um bem seu que você possa dar em garantia, ou que você tenha avalista que tenha algum bem para oferecer em garantia. Caso você não pague, eles vão lá e tomam o bem. E ou cobram do avalista, certo? Ser avalista. Então, assim, se vocês forem convidados a serem avalistas, tomem cuidado, hein? Tomem cuidado, porque se a pessoa não pagar, o banco vai cobrar de você, certo? Então, são garantias que os bancos exigem. Muito dificilmente um banco vai ter prejuízo. Eles podem até perder, tem alguns casos, né, que eles perdem. Mas não se preocupem, né, que no fundo, assim, ó, no fringir dos ovos, os bancos são as instituições que mais conseguem ganhar dinheiro, certo? Mais do que qualquer empresa. Isso não tenham dúvida. Melhor a gente montar um banco, então, como negócio, né? Seria legal até. As taxas de juros é o custo do dinheiro, né? É o lucro do banco, né? A taxa de juro, que é aquele que é cobrado sobre o valor do financiamento. É o preço do teu dinheiro, certo? Quanto custa o teu dinheiro, certo? Tipo, você compra um produto por 10 e você vende por 15, certo? O 15 é o preço aí do teu dinheiro, é o quanto você está vendendo acima daquilo que você comprou. E o banco não é diferente. Ele te dá 10 e te cobra 15, vamos supor, tá? Estou chutando aqui, pode ter casos em que ele cobra mais ou menos, né? Mas, em geral, não muda muito disso, né? Se você pegar 10, vai pagar 12, 13, né? Por aí, certo? Depende da linha de financiamento. Então, é o preço da sua grana, é o preço no qual as instituições vendem o seu produto, né? O que um banco vende? Vende dinheiro, certo? Vende dinheiro. E para vender, ele faz o quê? Capta o dinheiro que tem no mercado, certo? Ele capta o meu, teu, né, o dinheiro de todo mundo que fica lá. E aí o que eles fazem? Pegam o seu dinheiro e distribuem para outros e ganham dinheiro em cima disso. É isso, né? Bom negócio esse, né? Só comercializar dinheiro. A taxa de juro pré-fixada, muitas vezes é importante a gente fazer o pré-fixado, né? O pré-fixado é aquele financiamento que você faz e que você conhece e que as parcelas de pagamento são fixas, que não muda de valor, certo? Tem aquelas que são fixas e aquelas que são variadas, que são as pós-fixadas, né? A que é fixa, ela tem uma vantagem, por exemplo, quando você tem uma instabilidade financeira, certo? Quando tem uma instabilidade no mercado financeiro, uma instabilidade econômica no país, às vezes as pré-fixadas são melhores, por quê? Porque a parcela não varia, né? Então, por exemplo, assim, sei lá, deu uma hiperinflação, você não vai ser afetado porque a tua parcela é fixa. Mas, em geral, essas pré-fixadas, elas têm taxas um pouco maiores. Então, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, não. Se você está num cenário de economia, um cenário econômico mais estável, é melhor pegar as pós-fixadas, porque as taxas, em geral, são menores, né? Então, a gente gasta... O dinheiro custa mais barato, custa menos, né? Na pós-fixada. Então, o pós-fixada possibilita você conhecer o valor das parcelas só no vencimento. Por quê? Porque ela está atrelada justamente a algum indicador financeiro aí, né? Mas ela normalmente é mais barata, certo?
Mas também a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes sempre avaliar o, o cenário econômico em que a gente está vivendo, né? Porque às vezes se você está num cenário econômico mais de estabilidade, que não muda muito, que tem pouca inflação, né? Às vezes é melhor você pegar a pós fixada, porque ela custa menos, né? Que lá no final, o- a grande dificuldade na pós-fixada é que você não sabe quanto você vai pagar no final, né? Porque você pode ter, sei lá, uma previsão, mas nunca vai saber quanto você vai pagar no final. Nas pré-fixadas, você pode saber, por exemplo, assim, peguei 10, vou pagar 15, certo? Você tem isso muito claro, certo? O quanto você pegou e o quanto você vai pagar. Na pós-fixada, só depois é que você vai saber, quando você terminar de pagar, o quanto você pagou. Por quê? Porque cada mês você pode pagar um valor diferente. Mas tem que tomar cuidado para não comprometer a sua capacidade de pagamento, certo? Ainda está chovendo um monte aqui. O limite de crédito é aquele valor máximo de financiamento que você pode pegar, né? Normalmente é definido conforme o porte, né, da empresa. Se você tem uma empresa pequena, certo? Cujo faturamento é pequeno, o teu limite de crédito vai ser menor. Se tem uma empresa grande, sei lá, que fatura, sei lá, 10 milhões por mês, fatura 10 milhões por mês, o limite de crédito não é o mesmo daquela empresa que fatura 50, 100 mil reais por mês, certo? Não é o mesmo. São, com certeza, limites de crédito diferentes, certo? Por quê? Porque aquela empresa que fatura 10 milhões, ela tem uma capacidade também de pagamento maior. Outra coisa muito importante é o prazo de carência. O prazo de carência, ele sempre vai definir, né, ou determinar em quanto tempo você tem para começar a pagar. Então, normalmente, quando você faz um investimento, sei lá, vou investir numa unidade nova, né? É importante que você olhe bem esse prazo de carência para saber, por exemplo, assim, ó, e daí já vai estar, quando eu começar a pagar isso aqui, eu já vou estar ganhando dinheiro com o investimento que eu fiz, aí eu comprar uma máquina nova que leva 6 meses para começar a produzir e eu fazer um prazo de carência de 3 meses, eu vou começar a pagar 3 meses antes da máquina começar a me dar retorno, dela começar a trabalhar. Então, eu tenho que estar prevenido quanto a isso, sabe? Com o prazo de carência. Quando que aquele investimento vai começar a me dar retorno. Então, é importante a gente avaliar e observar este prazo de carência. Não tá fácil minha vida hoje. Estou só espirrando. O prazo do financiamento é o prazo total, o final. Por exemplo, financiei uma casa em 20 anos. Esse é o prazo total. É o prazo total que eu tenho para liquidar a dívida, para pagar tudo, certo? Esse é o prazo do financiamento, claro, contempla o prazo de carência. É quando você faz o financiamento até o fim. Tipo assim, ó, quando que eu vou pagar a última prestação? A última parcela aí do meu financiamento. E o tal do principal? O principal é o valor que você efetivamente recebe quando toma um financiamento, certo? Mas espera aí, se eu fui lá para pegar 100 mil reais, é esse o valor que eu vou receber. Lembra que a gente falou antes, né? Nem sempre, nem sempre é isso que você recebe. Em geral, né?
aquelas taxas, né, os encargos, os juros, eles são cobrados antes. Então, se você foi lá, pegou 100 mil, eu vou receber, sei lá, 85. Né? Os outros já ficaram por conta aí do pagamento das garantias, dos encargos, né? Do seguro e não sei o quê, certo? Então, nem sempre a gente recebe todo o valor. Então, se você precisa realmente dos 100 mil, trate de pegar um valor maior do que isso, né, que já contemple aquelas despesas iniciais que normalmente são descontadas do próprio financiamento que você está fazendo, certo? Então, se você precisa realmente de 100 mil reais, preciso de 100 mil, né, para investir, né? Então, o teu principal é 100 mil. Aí você tem que fazer a conta considerando outras coisas para pedir um financiamento um pouco maior do que isso. Certo? Dinheiro, 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 né? Todas as empresas funcionam aí à base de dinheiro, certo? Chegamos então na nossa atividade da semana, certo? Primeiro, você já levantou o montante necessário para iniciar o seu negócio? Eu sei que vocês fizeram ali lá no primeiro curso, né? Lá no curso básico, vocês fizeram o levantamento, né, dos seus investimentos iniciais, certo? Mas eu sei que muitos de vocês também fizeram uma revisão dos negócios, né? Hoje o meu negócio não é exatamente o que era naquela época, certo? Ou alguma revisão que tenha sido feita aí no projeto, ou sei lá, considerando a pandemia, certo? Se eu tive que fazer alguma adaptação, pensar bem qual é o montante necessário para iniciar o seu negócio e definir, tá bem? E, segunda questão, como é que você pretende buscar esse dinheiro para iniciar a sua empresa? Tem alguns alunos que já começaram, né, a empresa, já estão trabalhando. Então, nesses casos aí, vão pensar em algum crescimento, uma inovação que eu queira implementar, né? Por quê? Porque o projeto aqui, o avançado, você pode também adotar uma empresa, né? Adotar uma empresa e fazer inovação. Eita, que eu me. Você pode também adotar uma empresa e fazer uma inovação. Então, né? É possível que quem já iniciou, então, pense em uma inovação, um crescimento aí para sua empresa. Tudo certo? Tá entendido? Sim, Tá entendido, então? Todo mundo entendeu o que tem que fazer? Tudo certo? Na semana que vem a gente vai ver alguns casos de empresários que começaram com muito pouco dinheiro, tá? Cuidado com investimentos muito altos no começo, né? A maioria das empresas começa com bem pouco dinheiro, tá? Então a gente tem que pensar nisso, tá, gente? Em começar menor, com menos dinheiro. Talvez eu não precise montar toda a estrutura que eu queria montar, e começa com uma coisa menor. A gente já viu vários casos, né, de empreendedores que têm, meu Deus, perdi a linha de raciocínio. Vários casos de empreendedores que começam pequenos e crescem depois.
Então, essa é a ideia, sabe? Que a gente tenha na cabeça que a gente pode começar bem menor e crescer depois, tá? Então, deem uma revisada, deem uma olhada lá naquilo que vocês fizeram de previsão de investimento, o que que dá para reduzir para começar menor, para começar pequeno, né? Começar de uma forma mais enxuta. Tá bem? Tá entendido? Beleza, então.